Quem fala do Vascão hoje é o Rodrigo Brandão. Manda, Brandão! Muito bem, Canta. Vamos falar sobre Gabriel Peck, trazer mais detalhes a respeito da proposta que foi feita pelo Los Angeles Galaxy ao atacante cria das categorias de base do Vasco da Gama. De acordo com as informações dos nossos colegas jornalistas Vene Casagrande e Lucas Pedrosa, a proposta do Los Angeles Galaxy pelo Peck seria de 10 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do Peck, diferente dos 100% que havia sido dito em uma outra oportunidade. Ou seja, o Vasco vai receber cerca de 50 milhões de reais e ainda ficar com um percentual de 30% sobre uma futura venda do jogador. Quer dizer, melhor ainda para o Vasco. Mas a gente volta a lembrar, o Alexandre Matos falou na entrevista coletiva que ele concedeu anteontem, não existe nenhum negócio fechado. O Peck segue nos planos do Vasco da Gama e ele conta com o jogador para ajudar o time a fazer uma boa temporada. É claro que enquanto o negócio não estiver fechado, concretizado, ele vai continuar dando essas declarações, mas o negócio existe e está muito próximo de acontecer. Apenas detalhes separam esse acerto. O Peck segue servindo a seleção sub-23 na disputa do pré-olímpico, será disputado entre janeiro e fevereiro e até o término dessa competição a gente espera ter um desfecho dessa negociação. E aí o Vasco vai ter que correr no mercado, se isso de fato acontecer. O Peck é considerado um titular no time do técnico Ramon Dias e se por um acaso ele sair, um outro jogador vai ter que ser contratado. A gente lembra que o Vasco já perdeu 2 atacantes, o Sebastião Pereira e o Alex Teixeira, e só repôs um no seu elenco, que foi o atacante David. Falando nele, o David foi uma contratação que o torcedor do Vasco não se sentiu tão seguro assim para dizer que foi um reforço, tendo em vista as últimas passagens do atacante. Ele teve passagens pelo Fortaleza, pelo Inter e pelo São Paulo, e nos 3 times ele nunca teve uma regularidade. O atacante tem algumas características particulares, como a força física e a velocidade, além da versatilidade. O jogador pode ser utilizado tanto pelas pontas como um jogador mais centralizado, podendo substituir o Verratti em algumas ocasiões. E o torcedor do Vasco espera que ele tenha boas atuações e regularidade para apagar a má impressão deixada nos 3 clubes anteriores em que ele passou aqui no Brasil. Tanto o David quanto todo o elenco do Vasco seguem em Punta del Este, no Uruguai, onde fazem a pré-temporada. A previsão de retorno está marcada para o dia 22. Depois, os jogadores seguem a pré-temporada aqui no Rio de Janeiro e devem estrear com a equipe principal do Campeonato Carioca no dia 25 contra o Madureira, em São Januário. As partidas do dia 18 e 21 contra Boa Vista e Sampaio Corrêa, o Vasco vai jogar com uma equipe alternativa. Tem atualização sobre a notícia do Gabriel Peck. Vai, não vai, vai, não vai. E aí, Léo Pinheiro, manda aí. Vai, Lango Lango. O Rodrigo Brandão mandou uma mensagem pra gente aqui, até confirmando a informação inicialmente publicada pelo portal GE, pelo colega Caio Mota. E aí o Brandão foi atrás e também confirmou que Gabriel Peck foi vendido, de fato. O Vasco conseguiu um extra através de metas estipuladas, pré-estipuladas dentro desse contrato, e o jogador deixará o Cruz Maltino. Repito, ele está servindo a seleção brasileira durante esse pré-olímpico e o Gabriel Peck deixará o Vasco. Como disse o Brandão, uma operação que gira em torno de 50 milhões de reais, para ser preciso 48 milhões e 900 mil reais na cotação de hoje. E agora o Vasco tem mais 1,5 milhão de dólares para conseguir ou alcançar através de metas batidas pelo jogador. LA Galaxy será o destino do Gabriel Peck, jogador que tem uma grande identificação com o Vasco, né, Lango Lango? Formado na base do Vasco e tudo mais. Eu queria saber se ele vai fazer falta. Vai. Eu acho que vai. Pelo espírito, pela identificação, a gente via no ano passado como era um dos jogadores que mais sofriam e que mais se dedicavam dentro daquele momento que o Vasco da Gama vivia. Eu falei isso com o Bruno Azevedo durante essa semana, durante esse momento de especulação. Gabriel Peck não é um jogador ruim. Existia uma pressão pra cima do atleta, ele muito jovem, tendo que corresponder desde a temporada de 2019, figurando entre o elenco profissional do Vasco da Gama, e ainda nesse ambiente de pressão, tendo que resolver com a juventude, também com ainda a consolidação no aspecto físico, já que era um adolescente, um jovem ainda, o Gabriel Peck, e ninguém faz mais de 170 partidas no Vasco da Gama sendo ruim. Sim. É um jogador que entrega bastante, e eu vou até repetir uma situação que eu falei aqui anteriormente.
Tem até aquele meme na internet sobre a série de Gabriel Pex, ou Gabriel Pex, que subiram no Vasco da Gama, com o Matheus Vital, Marrone, o próprio Peck. Uma série de jogadores que atuam pelo lado do campo com qualidade, categoria e que foram lançados no momento de pressão, tendo que corresponder, tendo que evitar uma queda e quase todos foram adquiridos por outras equipes que também identificaram essa qualidade, como é o caso do Peck. A gente deseja boa sorte pro jogador e o Vasco da Gama agora tem talvez mais necessidade de ir ao mercado para repor a saída de um jogador. Principalmente lado de campo, se a gente for pensar, o Orediano sai, o Peck sai. Os dois jogadores dessa função. Canhoto, o Vasco não tem, o corredor direito. Titular e um reserva, pelo menos. E o David, a gente falou, e a gente também ouviu o Brandão falando, né? Um jogador de força física, de movimentação, mas tecnicamente talvez não tenha aquela habilidade. Exatamente. Até em comparação com o próprio Peck e com o Orediano. É um jogador muito mais de explosão, de vigor físico, de briga corporal, do que um atleta habilidoso. Vai ter uma boa opção para determinados cenários, mas o Vasco da Gama precisa agora ir ao mercado e repor a saída do Peck. Um jogador muito identificado e também é um cara que tem essa ligação com o torcedor, né? É só a gente ver a ligação dele com o menino Gui. É um atleta que serve de referência para as crianças e agora o Vasco da Gama perde tecnicamente e também uma peça também para o próprio marketing do clube, claro, né? Que é um jogador da base e até disse isso, conversei isso com o Azevedo, né? E como a gente está num momento tecnológico, a gente acompanhou de fato todo o crescimento do Peck. Tá tudo registrado com vídeos, fotos, ele tirando foto com o Felipe Coutinho, ele vivendo a conexão com o Nenê ainda na base, depois como atleta profissional com o camisa de número 10, então é um jogador do menininho Gui, né? Isso, por exemplo, né? Tem toda essa trajetória de atleta da base, também referência para os torcedores vascaínos, e agora o Vasco tem a obrigação de ir ao mercado atrás de outras opções. Já que o Orediano saiu, então os dois jogadores que utilizam a perna esquerda e que atuam pelo lado direito de ataque do Vasco da Gama deixam o clube. Então, existe a necessidade do Alexandre Matos mapear o mercado e ir atrás de opções com essas características. Jogadores leves, de facilidade no drible, que utilizam a perna canhota, que tem essa possibilidade da finalização de média e longa distância. Não que o Peck tenha grande precisão nisso, a gente acompanhou o quanto ele trabalhou para tentar evoluir nessa finalização da entrada da grande área, mas essa é uma característica, ou pelo menos esses são os aspectos necessários que o Vasco precisa monitorar em atletas para conseguir reforçar o elenco, já que é uma saída que eu acho que vai impactar o elenco do Vasco da Gama. Principalmente porque o Ramon Dias utilizou ele pelo lado esquerdo em determinados momentos e ele se adaptou também jogando nessa função. Era um cara que entregava bastante no aspecto emocional e também técnico e tático pro Vasco da Gama. Vai fazer falta. Agora, a parada é a seguinte, Léo. Quero saber o que você espera de Dimitri Payet fazendo agora pré-temporada e iniciando o ano, né, no Vasco da Gama. Ele que foi quase que uma opção de segundo tempo em muitas vezes, mas fez gol importante. Se não fosse aquele gol de falta dele, o Vasco não teria subido. O que você espera do Payet na temporada? O jogador mais leve, né? Melhor condicionado fisicamente. Jogador mais adaptado com o idioma, também com a condição climática. Vai enfrentar um campeonato carioca extremamente complicado. Talvez não visite o Bangu lá na Zona Oeste, mas tem essa situação climática que pode atrapalhar o atleta. Mas é um jogador extremamente profissional, que correspondeu em Premier League, também atuou em alto nível durante toda a carreira, basicamente, na Ligue 1. O quê? Ligue 1. Campeonato francês. Que é o francesão. E agora ele tem essa possibilidade. Os próximos adversários são extremamente mais frágeis, né, Cantarelli? Equipes do futebol do Rio de Janeiro, ele tem a possibilidade também de adquirir confiança. Mas eu projeto um jogador mais adaptado com o idioma, entrosado com os jogadores e principalmente melhor condicionado para enfrentar essa maratona, uma temporada de afirmação para o atleta, já que ele vai ter a preparação e também vai enfrentar esse calendário extenso do futebol brasileiro. O Vasco da Gama, naturalmente, tem um departamento de futebol, uma comissão técnica que vai saber dosar a utilização desse jogador, mas eu espero um Payet com a camisa um pouquinho mais justa. Sabe qual é, Cantarelli? Sei como é que é. Às vezes a camisa fica apertadinha nessa região. M, né? Não pode ser a G, GG, né? Se você pedir GG, a manga aqui também às vezes passa o cotovelo. Parece que você tá com a oversize. E aí pode ser um pouquinho complicado. Mas é um jogador um pouquinho mais fino e mantendo as características que ele demonstrou na temporada passada, né? De criação, qualidade no passe e principalmente a cobrança de falta batida na bola. Azevedo, e hoje à tarde tivemos um princípio de treta envolvendo
Flamengo e Vasco da Gama na questão da licitação do Maracanã. E o que aconteceu? De acordo com o jornalista, nosso colega Lucas Pedrosa, o Vasco e a W Torre, que formaram essa parceria para participar da licitação do Maracanã, enviaram um documento ao governo do estado do Rio de Janeiro solicitando uma investigação em relação à certidão negativa do FGTS do Flamengo. De acordo com esse documento, Vasco e W Torre alegam que o Flamengo não estaria em dia com o depósito do FGTS dos seus funcionários. E, de acordo com o edital de licitação do Maracanã, quem concorre não pode ter pendências desse tipo, ou seja, para participar da licitação do Maracanã, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, que são clubes parceiros na administração do estádio, precisam estar com essa certidão negativa que comprova que o clube não possui débitos pendentes. No entanto, de acordo com a apuração do nosso outro colega jornalista Vene Casagrande, ele entrou em contato com uma pessoa do clube que garantiu que esse problema foi solucionado hoje, ou seja, o Flamengo fez o pagamento desse valor do FGTS, com isso o clube voltará a ter a certidão negativa. Pelo menos aparentemente o problema foi solucionado e, ao que tudo indica, tanto Flamengo quanto Fluminense entrarão de fato como concorrentes nessa licitação pelo Maracanã. É mais um capítulo na briga desses clubes que visam ter o controle do estádio. Cara, o Fábio tá aqui no chat dizendo o seguinte: esse assunto Maracanã já tá chato, concordo com ele, hein? Muito, muito. Aí as equipes, os clubes, né, as duas diretorias ou a gestão de administração, elas vão buscar, algumas alternativas jurídicas para encontrar brechas para superar essa concorrência. É uma situação extremamente chata e que os clubes poderiam conversar fora de campo, ou fora dessa esfera jurídica, para chegar num entendimento para todo mundo usufruir do Maracanã, Zé Vido. O Hugo Léo tá aqui. Cara, esse lance de Maracanã já encheu o saco. Fala sério, deveríamos falar de futebol e temos que ouvir isso. Novela sem fim. Infelizmente é uma novela que não acaba nunca, né, cara? Tomara que a gente tenha um desfecho aí. Bom, o fato é que o Vasco, dentro desse processo solicitatório, busca ter o Maracanã como segunda casa. Eu acho que isso é extremamente válido, né? Pois é, e dentro daquilo que a gente observa da última temporada, existe uma grande distância da chegada ou o entendimento de um acordo entre essas partes. Novamente, a dupla Flamengo-Fluminense, o Fluminense-Flamengo, toma a dianteira nesse sentido, e o Vasco da Gama vai seguir trabalhando pelo direito dele dentro do que está acordado nessa licitação em utilizar o estádio do Maracanã. É mais um capítulo dessa coisa chata. Agora, sobre a conversa ou a notícia sobre o Gabriel Peck, agora de maneira concretizada, o jogador que deixa o Vasco da Gama, o Vasco mantém 30% dos direitos do jogador, e o Vasco precisa ir ao mercado agora atrás de um atleta de velocidade que atue pelo lado do campo. Já foi criada uma carência. Sai o Orediano, sai o Peck, dois jogadores com características parecidas. O Vasco precisa de um novo jogador ainda para o começo dessa temporada com características próximas a desses dois jogadores. Então o Vasco precisa ir ao mercado, já que perde não só uma referência para o torcedor, principalmente o jovem torcedor, mas também uma opção para o técnico Ramon Dias.